Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. E o tema de hoje é o que fazer em dias de chuva forte. Hoje a gente decidiu fazer esse tema porque, especificamente, hoje é dia 30 de janeiro de 2020. E há 2 dias atrás, uma terça-feira, teve uma chuva muito forte em Belo Horizonte. Foram 170 milímetros de chuva. Um pouco mais, talvez inclusive. um pouco mais. E a gente considerou que esse é um assunto relevante para a gente fazer nesse momento. Então a gente sabe que hoje a gente não está com as melhores condições aqui de áudio, pode ser que vocês escutem um cachorro latindo no fundo, um martelete que o pessoal do prédio do lado aqui está fazendo uma reforma, mas a gente considera que é muito relevante a gente falar. A gente não podia deixar para depois, porque isso pode te ajudar nesses dias, né, que estão com essa chuva nessa intensidade, para que você atue e a gente não tenha problemas maiores, né? Consequências maiores. Muita gente não sabe o que fazer, né? Como atuar nem durante a chuva e principalmente depois da chuva, quando tem um grande risco, né? E é claro que, em primeiro lugar, só aqui a gente queria se solidarizar com as pessoas que estão, né, passando dificuldades aí, que perderam as casas, e do nosso lado aqui a gente vai fazer o que a gente pode, que é dar o máximo de informação para que as pessoas possam atuar, né, enxergar coisas que antes não enxergavam. Exatamente. Então vamos lá. Entrando especificamente no assunto, a gente sabe que as pessoas, às vezes, diante da situação, né, começou a cair aquela chuva torrencial, indo mais específico para os condomínios, começa a ter, primeiro, o WhatsApp ferve, né? As pessoas começam, o que está acontecendo? Está caindo água onde antes não caía? O que está acontecendo com o prédio? Está inundando a garagem? Tira carro, não tira o carro? E aí elas ligam a televisão ou pegam informação na internet, são tantos milímetros de chuva, e a gente queria começar explicando um pouco o que são esses milímetros de chuva, essa referência que a gente escuta nas mídias, escuta aí nos jornais principalmente, e muita gente não tem essa referência, e é uma coisa super simples de explicar e das pessoas entenderem. Esses milímetros de chuva é uma medição na qual, se você pegar 1 metro quadrado, tá? 1 metro quadrado, para quem não tem muita referência, pega uma trena com 1 metro por 1 metro, ou um passo. Né? Um passo normalmente tem 70 centímetros, faz um passo longo. Um passo um pouquinho mais largo. Então, considera aí que você vai ter uma caixa que ela tem 1 metro por 1 metro de área. E você começa a encher essa caixa de água. Cada milímetro, se você pegar uma régua e medir a profundidade e enxergar ali 1 milímetro, cada milímetro desse corresponde a 1 litro de água. Pegar uma garrafa de água de 1 litro e jogar ali dentro dessa caixa. Dentro de uma caixa. Então essa chuva de terça-feira em Belo Horizonte, ela teve a medição de 170 milímetros de chuva. Isso quer dizer que, talvez até um pouco mais, né? Mas isso quer dizer que você, dentro de uma caixa de 1 metro por 1 metro de base, tinha 170 litros de água ali dentro, em cada metro quadrado. É 1 metro quadrado do lado do outro metro quadrado. Pensa aí, várias caixas dessa, espalhadas, por exemplo, na sua área de lazer descoberta, com 170 litros de água em cada uma dessas caixas, uma coladinha na outra. A gente está usando essa primeira informação para que você, como síndico, possa transmitir para os condôminos. Porque a gente sabe que nessa hora muitas coisas são questionadas, né? Por que está acontecendo isso? Por que não foi pensado desse outro jeito? A vazão, né? Por que a construtora fez errado? Porque não dá vazão para esse volume de água? Então, essa é a primeira informação, e a gente queria que você enxergasse e que você pudesse depois transmitir para os condôminos, caso seja necessário, que nessa mesma caixa de 1 metro por 1 metro, aonde você encheu com 170 litros de água, pensa que ali você tem, lá embaixo, um buraco que tem um determinado diâmetro, que é o que vai controlar quanto de água vai sair.
Então é uma taxa de entrada, quanta água entra e quanta água pode sair. E esse tamanho desse buraco que tem no fundo da caixa, ele foi dimensionado em uma determinada situação para condições normais de chuva em uma determinada região. Isso varia, tá, gente, de cada região, tá? Qual que é a quantidade de chuva esperada em cada região do país, de acordo com todo o clima da região, relevo, tem uma série de coisas que é o pessoal de hidrologia, tá? Da área de engenharia civil também, mas da parte de hidrologia, eles têm todos esses parâmetros, como calcula isso, todos esses tempos, tá? Todos esses volumes esperados para um determinado tempo, que inclusive se chama tempo de retorno, de quantos em quantos anos se espera que ocorra uma chuva daquela intensidade. E essa informação, ela é válida para tudo, ela é válida para dimensionar a cidade em si, o escoamento da cidade, assim como também o escoamento de um condomínio grande, um condomínio resort com área de lazer grande, tem que ser pensado esse tipo de coisa. Em função destes valores, né? E tem diferença também, né? Não só o volume total, mas qual o período que ele acontece, né? Porque uma coisa são 170 milímetros de chuva ao longo de um mês. E o outro foram 170 milímetros de chuva em poucas horas. Então, essa relação que a gente queria que vocês conseguissem enxergar, né, do volume de água que entrou nessa caixa e qual que era o tamanho do buraco por onde essa água podia sair. Então a gente queria esclarecer que esse caso específico foi uma chuva completamente fora do padrão. Segundo uma ex-colega nossa de faculdade, que ela é da área de hidrologia, ela postou nas redes sociais que esse volume de chuva é esperado e eles usam para poder calcular um período de retorno de 1000 anos. Então o que a gente quer dizer com isso é que, olha, o meu edifício tem um problema específico por causa dessa chuva. Não. A maioria dos edifícios pode ter tido um problema por causa disso, terrenos em volta dos edifícios, tudo isso pode ter. Mas enfim, agora que essa informação básica está dada, né, a gente vai entrar mais no que pode ser feito ou como enxergar, como atuar em cada um desses casos. Então, a primeira situação, né, se realmente encheu, né, vocês não tinham problema de não ter escoamento da água. Passou a chuva forte, e mesmo assim continua a água demorando muito para poder escoar, para poder vazar, né? Então, dá uma olhada se não tem algum problema na drenagem. Se estão desentupidos todos os ralos, toda a tubulação que leva essa água embora. E tem muitas regiões que a gente não está habituado a olhar. Porque se você pega, por exemplo, um muro de arrimo, ele tem basicamente duas situações de dreno. Né? Um dreno principal, que é toda a água que vai escorrer do terreno, vai chegar nesse muro e vai escorrer pelo dreno principal, que vai sair provavelmente pela lateral dele, né? Vai sair na rua, vai sair em uma galeria, algum lugar. Você tem que conseguir visualizar isso. Se o seu edifício fica numa região que tem um muro de arrimo, seja para cima dele ou seja para baixo dele, é muito importante que você, como síndico, tenha controlado como está a situação desse dreno, aonde que ele sai, para você inspecionar. Que essa inspeção na saída do dreno é que vai te dar a visão de como é que está a situação. Exatamente isso, né? O dreno em si, você não consegue enxergar, porque você tem o muro, você tem o dreno e tem terra ali para trás. O que você está enxergando é o muro, o que é visível é o muro. Mas, se o dreno está funcionando bem, vai sair água por algum lugar ali atrás. Tem uma tubulação, né, ao longo do muro que vai captar toda essa água e ela vai sair provavelmente ou em uma galeria ou diretamente na rua. Para ficar mais visível, é como se fosse uma canaleta.
né? Que tem na base do muro. Que tem ali na base do muro. É como se fosse uma canaleta. Não é uma canaleta, mas é como se fosse uma canaleta que tem ali na base para poder levar ela lá para fora. Isso. Então, esse é o primeiro, e depois você tem os barbacãs, que são aqueles furinhos que você tem normalmente no meio do muro, mais para cima, nas partes mais altas. Por que disso? Porque se o volume de água for muito grande, essa água vai subir na lateral do muro, e se não tiver por onde ela extravasar, essa água vai começar a empurrar esse muro. Então, esses furinhos, a função deles é que a água possa escoar por ali em um caso de maior volume. Para poder tirar um pouco dessa pressão que faz ali, né? Para entender um pouco a pressão que a água faz, pensa na piscininha de criança, né? Aquela piscininha de criança de plástico. Ela não fica de pé se ela não tiver com água. Na hora que ela tem água, ela faz a pressão e mantém toda de pé. Se você fizer um furinho ali, você sabe muito bem que a água vaza ali e vai longe. Essa é a pressão que está fazendo. Isso acontece também no muro. Então, se ele não tem por onde dar essa vazão de água, se a água não sai ou pelo dreno ou ali por esse furinho, ela está empurrando o muro, que é como se fosse ali a banheirinha, a piscininha da criança, né? E ele pode não ter sido dimensionado para suportar tudo isso, porque ele é dimensionado para suportar toda a terra que está ali em cima, mas com a drenagem funcionando bem. Por isso que é importante, mesmo em tempo seco, você ter o controle de como é que está a situação. Ou em chuvas mais leves, você sempre ir acompanhando se a água está saindo pelo dreno principal ou não, porque você tem duas situações. Ver a água saindo pelos barbacãs é muito bom, porque está garantindo, o barbacã está funcionando. Mas você tem que ver se a água só está saindo por ali, porque o dreno principal não está escoando, né? Então você tem que... O ideal é que esteja saindo ali, nos dois, né? E olha, mantenha sempre as plantinhas que às vezes costumam nascer ali, e às vezes são plantinhas e às vezes já começa a ser caso de árvores praticamente, a gente já viu. A gente já fez vistoria em um edifício que tinha uma arvorezinha nascendo no barbacã, tá? Tem que retirar. Começou a nascer, retira. Tem que estar sempre desobstruído. E a condição é ótima para germinar, né? Porque tá ali úmido, é quentinho. Tem um restinho de solo que a partícula é mais fina e passa por ali, né? Que vem do terreno, acaba passando pelo dreno principal e chega até ali na beiradinha. Então tem uma condição propícia. Então é muito importante isso de enxergar esse tipo de coisa. A gente observa que as pessoas não têm essa visão, e isso é uma ação simples e muito importante. Um outro muro que ele é, em termos estruturais, ele é menos perigoso, não é? Que é o muro de divisa, que é aquele que ele não está segurando terra nenhuma, nada do outro lado dele. Ele simplesmente está dividindo um terreno do outro. Os dois terrenos, né, os dois lotes, por exemplo, estão no mesmo nível, e você tem um muro ali simplesmente para separar. Esse aqui é o lote A e esse aqui é o lote B. Aquele muro dali, ele também pode ser descalçado pela chuva, tá? Passa muita água por ali, vai tirando a terra dali da beirada dele, e ele descalça e ele pode tombar, ou para um lado ou para o outro. Então tem que observar. E aí a gente já vai colocando a primeira dica. Não fique próximo de muros durante o período de chuva. Qualquer situação, seja um muro de arrimo ou seja um muro de divisa. Claro, o muro de arrimo, por ser estrutural, ele cair já é um problema muito grande, não é? Porque ele está ali para suportar algo que está do lado de cima e evitar que isso então venha para baixo. Então, um muro de arrimo cair, ele pode prejudicar pelo menos duas edificações, a que está abaixo e a que está acima. Já um muro de divisa vai depender de que lado que ele cai. De repente ele cai para um lado que não tem nada, não tem ninguém passando, pronto, foi simplesmente um muro que caiu. É bom? Não, não é bom. Mas é um mal menor do que um muro de arrimo caindo. É só um custo, né? É um custo. Agora, se ele cair para o lado
da construção, esbarrar na construção, encostar na construção, aí sim a gente pode ter um problema como consequência da queda dele. Exato. Né? E uma coisa que a gente estava conversando antes aqui de fazer o conteúdo é separar ou dar uma visão com relação à diferença desses dois muros, o de arrimo e o de divisa, porque normalmente o muro de divisa ele vai cair durante a chuva, porque está recebendo ali aquele vento, a própria chuva, o terreno está descalçando e de repente ele vai cair durante o período de chuva. É mais propício que ele caia durante o período de chuva. Não quer dizer que ele não possa cair depois, mas é mais propício. Já o muro de arrimo, ele pode cair no período de chuva, na hora da chuva, por uma questão, chegou, saturou, passou do limite de carga dele, mas mesmo depois da chuva, ele tem chance de cair, porque pode ser que, se não está escoando bem essa água ali pelo dreno, essa água continua pressionando, continua empurrando o muro e uma hora isso... É aquela situação, né? Ele não foi, digamos, na primeira pancada, mas continua ali, ó. Continua ali batendo, né? Como se ela estivesse continuando batendo ali. Uma hora vai, uma hora cede. Um exemplo simples é pegar um copo d'água, né? Pega um copo d'água e fica segurando ele aqui. Normalmente as pessoas falam assim, tá meio cheio ou meio vazio, né? Não é a questão de estar meio cheio ou meio vazio. É quanto tempo você consegue ficar segurando esse copo. E uma hora seu braço vai cansar, você vai ter que descer. Então é mais ou menos isso. A água que está ali atrás do muro de arrimo, se ela não der vazão, ela está empurrando continuamente e uma hora o muro vai cansar e tende a ceder. Se todas as drenagens estiverem funcionando bem, tendência é que ele vá suportar a chuva e ok. Se a drenagem está funcionando bem e ela está dimensionada para retirar toda a água que caiu, ok, ele vai suportar. E com relação a esse ponto, acho que só um último comentário, né, e reforçar a importância de ter o conhecimento e de acompanhar que essa drenagem funciona ao longo do ano inteiro, não só no momento de chuva, porque se você tiver que resolver no momento da chuva, aí você não vai conseguir resolver, né? Esse problema, se ele está colmatado, né, se ele está saturado, na hora da chuva, eu tenho que resolver isso aqui, já não vai dar mais tempo. Isso tem que ser uma ação preventiva, né? Um acompanhamento preventivo. Exatamente. Né? E outra região que costuma acumular água, você quer comentar alguma coisa? Não, eu ia falar dos sinais. Dos sinais? De outros sinais, porque primeiro a gente falou que a gente ia falar das coisas mais perigosas, né? Okay. Então, os muros que podem cair e fissuras, trincas, rachaduras que apareceram de uma hora para outra são um sinal de que aconteceu alguma coisa na estrutura ou nos elementos de vedação que também podem acabar afetando a estrutura em si, tá? Então, essa é uma situação de risco. Enxergou esses sinais, tem muro que já deu sinais de que não está funcionando bem. Chamem a Defesa Civil, alertem a Defesa Civil, informem exatamente o que vocês estão observando. Não é simplesmente telefonar para a Defesa Civil e falar assim, tô com um problema no meu edifício. Não, a Defesa Civil nessa época, ela recebe muitas chamadas, eles estão recebendo muitas chamadas. Pelo menos aqui em Belo Horizonte a gente tem notícia de que foram mais de 2.000 chamadas só na terça-feira, no momento da chuva. Então eles estão atuando e eles precisam saber qual que é o grau de prioridade do seu caso. Então, quanto mais informações você conseguir dar de qual que é a região, se você está numa região plana, se você está numa região acidentada, se o problema é um muro, se foi uma rachadura que apareceu num pilar, o que mais você puder dar de informação, melhor para eles conseguirem colocar o seu problema numa escala de prioridade e, inclusive, dependendo do caso, já te dar as primeiras instruções ainda por telefone. E daí a importância, né, do síndico, que a gente enxerga que o síndico deve conhecer muito além da gestão.
Né? Quanto mais você tiver de conhecimento com relação a isso, mais informação você é capaz de transmitir, e isso pode realmente salvar vidas. E vai ajudar não só o condomínio que você está administrando, mas também todas as outras pessoas que estão em risco chamando a Defesa Civil. Inclusive, né? da região, né? Inclusive da região, porque ela vai conseguir entender o que está acontecendo para poder chamar. E a situação que a gente estava comentando, né? Se for um muro de arrimo, por exemplo, já informe se tem edificação, tanto a montante quanto a jusante do muro. Traduzindo, né? Tanto acima quanto abaixo do muro. Abaixo do muro. Né? Isso já é uma informação muito importante para a Defesa Civil também. Porque aí eles realmente quantificam, né? Eles colocam na escala de prioridade deles e que momento que eles vão atender, ou que tem que atender, ou que pode atender. É diferente uma edificação que está com um problema e que ela pode levar, né, entre aspas, levar outras junto com ela, ou uma edificação que está isolada numa área que é ela ali só. Então, por ordem de prioridade, eles vão atender aonde você tem um risco de maior número de pessoas afetadas. E a outra vantagem de você ter esse conhecimento e conseguir enxergar esses detalhes, essas questões, é de tranquilizar os moradores de onde você administra, do prédio que você administra. Porque diante de uma situação dessa, é muito comum, a gente escutou isso aqui nesses 2 dias em vários condomínios, né, o pessoal da administração falando com a gente, poxa, o pessoal ligava aqui, perguntava se o prédio ia cair, se tinha que sair, e é por falta de conhecimento. Então, se nesse momento o síndico tem o conhecimento mínimo adequado e consegue transmitir isso com uma clareza boa, né? Você consegue o resultado que você precisa, seja tranquilizar as pessoas para que elas podem ficar, para dizer que elas podem ficar em casa tranquilamente, se esse for o caso, ou seja, para, olha, temos que evacuar, é mais tranquilo, é mais seguro a gente evacuar o prédio enquanto a Defesa Civil chega, né, no caso de dúvida. Exatamente, para poder fazer uma primeira análise, né? E por que a gente está falando aqui a Defesa Civil e não um engenheiro Y, um engenheiro X? Porque a Defesa Civil é gratuita e ela está aí para essas situações emergenciais. Um engenheiro, ele normalmente vai marcar um horário, ele está tendo também muitas demandas. Então, ele normalmente vai marcar um horário, vai cobrar uma taxa para poder fazer a visita e ele ainda terá que fazer uma análise. A análise de risco inicial, a Defesa Civil tem as pessoas corretas para poder fazer a análise de risco inicial. E de forma bem mais muito imediata, mais ágil, né? Exatamente. Então isso gera tranquilidade, né? E o importante disso também, a gente reforçando essa questão de que nesses dias a Defesa Civil teve muitas chamadas, a gente teve em edifícios que não tinham absolutamente nenhum risco, e os administradores consideraram chamar a Defesa Civil só para transmitir tranquilidade para os moradores. E a nossa argumentação para os administradores nesse momento era que não deveria ser feito isso, porque seria um capricho para atender a tranquilidade dos moradores, chamar a Defesa Civil numa situação que não tinha absolutamente risco nenhum, né? Então é muito importante essa informação, porque a Defesa Civil ela tem que atender os casos mais graves, né? É claro, olha, eu não tenho conhecimento nenhum, eu estou em dúvida, estou passando... Chama, tudo bem. É melhor chamar e explicar, quanto mais puder explicar efetivamente por telefone, mais você consegue ajudar que eles te ajudem. E aí fica esclarecido. Então, a outra região, agora voltando então, a outra região que costuma ter problemas, que você ia começar a falar. Sim. Te interrompi. Com relação a acúmulos de água, né? Eu tô vendo aqui na cola que a gente tem para poder colocar os temas que a gente vai conversar. Acúmulos de água em caixões perdidos, acúmulos de água em piso elevado. São regiões que normalmente a gente não tem, né, ou em geral os condomínios não têm o hábito de inspecionar, e acaba acontecendo que esse acúmulo de água pode gerar um prejuízo grande também, né? Em caixões perdidos você pode começar a ter infiltrações em andares mais baixos, aonde não era esperado,
Então é importante você ter essa visão do que está acontecendo, quando enche de água ali, o que acontece. Então vamos considerar, não é procurando o positivo dentro do negativo, aproveitar que teve essa chuva absurda, provavelmente nesse momento ainda tenham muitos caixões perdidos que podem estar cheios de água, o solo está encharcado, né? Então é um bom momento para poder inspecionar e identificar essas regiões, porque aí é onde você tem que colocar um dreno ou arrumar a forma técnica de tirar essa água daí continuamente. Uma forma técnica, né? Não um paliativo. Não paliativo. A gente reforça muito isso. Não usem paliativos, né? Principalmente uma vez que já passou todo o problema, né? Porque a gente fala muito que um paliativo ele vira uma solução permanente, solução entre aspas, porque a tendência de um paliativo é desencadear outros problemas. Então é muito importante que você identifique essas regiões, aonde estão acontecendo, por onde está vazando a água, seja no caixão perdido, seja no piso elevado. O piso elevado ele fica oculto e é uma bacia aquilo ali, é como se fosse uma piscina. Se você tem ralos entupidos ali, isso vai acumular água e esse acúmulo de água gera um peso, né? Um peso que, para dar referência, voltando lá na nossa caixa de 1 por 1, que nessa terça-feira choveu 170 litros de água, essa caixa pesa 170 quilos. Quer dizer, cada litro de água pesa 1 quilo. Então é importante ter essa referência, porque se sua área é de 1.000 metros quadrados, são 170 mil litros. É muita coisa. É claro que o dreno, né, o ralo, ele vai funcionar. Numa área tão grande, alguma coisa vai sair. Mas o problema é quanto que tem acumulado ali. Sim, se todos eles, na pior situação, se todos eles estiverem entupidos, não foi água, não teve vazão para água nenhuma. É uma probabilidade pequena, de que todos estejam entupidos. Mas para dar a referência da situação, então verifique todos. Que pode ter acumulado de repente em uma determinada região, tá? Passou a chuva, escoou, não tem mais problema, mas pode ser que uma determinada região tenha água acumulada, e assim como a questão do muro, que continua a água empurrando, nessa região continua pesando. E ela não foi, essa laje ela não foi projetada para suportar tudo isso. Todo esse peso. Não é? Né? Ainda mais chuvas dessas, que estão muito acima daquilo que é o usual das chuvas na região. Então busque a forma de, primeiro, drenar toda essa água excedente, e acho que é a forma mais rápida, mais prática, bomba d'água. Né? Se tem um excesso de água, pega a bomba d'água e tira, joga para áreas mais abertas, joga para a rua, tira o mais rápido possível isso daí. E uma sugestão que a gente dá é de todas essas regiões por onde você identificou vazamentos que em princípio não deveriam ter, juntas de dilatação, infiltração, mesmo que seja infiltração na parede, que não seja estrutural, por onde apareceu uma fissura, em qualquer lugar. Mas marque assim, com tinta, fosforescente. De um jeito feio, sabe? Daquele que incomode mesmo. Porque se estiver incomodando muito, depois você vai resolver. É porque o que costuma acontecer, e eu tenho certeza que provavelmente, se você é um síndico profissional, já deve ter passado por essa situação. Talvez se você é um síndico profissional recente, talvez ainda não, mas é uma boa dica. Marque de forma muito clara, porque normalmente, se você não marca essas regiões, depois que passa o problema e a água seca, você se esquece disso, as pessoas param de reclamar, você vai ter outras prioridades no dia a dia, que é assim, a gente sabe que o síndico tem muitas demandas, e esse problema ele acaba sendo esquecido até o próximo ano, até a próxima chuva, e daí na hora de relembrar os problemas, os condôminos vão falar, poxa, todo ano é a mesma coisa. E se você deixa isso marcado ali, você resolve. E eu queria colocar de uma forma bem clara, se você teve uma infiltração muito grande, um volume muito grande de água, desceu pela junta de dilatação, que não está com tratamento adequado, porque já venceu o tempo de vida útil, ou porque desde o início não tinha, o que seja,
e inundou a garagem. O que está incomodando é a água na garagem, não é a junta de dilatação. Mas a causa foi a junta de dilatação. Se você não marca aquilo ali, você vai tirar a água da garagem, vai resolver o problema no momento da utilização e não vai lembrar de arrumar aquilo ali. Até a próxima vez que começar a chover. Até a próxima vez que começar a acontecer. Então essa seria uma da sessão, né? Passou a chuva. Tá tudo bem. Né? Ótimo. Então a gente vai pegar exatamente isso que o Johnson falou, né? Do ruim, vamos extrair o que a gente pode de bom para se preparar para as próximas chuvas. É trazer o controle, né? Trazer o controle pra gente, porque choveu, aconteceram coisas que a gente não conseguia controlar, mas agora a gente já tem conhecimento, a gente já sabe o que aconteceu e aonde a gente pode atuar para que as próximas chuvas não causem os mesmos transtornos e que as próximas chuvas não coloquem, então, em risco a edificação, né? Então, os locais, voltando, né, meio que um resuminho aí dessa parte, né? Os locais que não tiveram vazão adequada nos muros ou nas lajes, qualquer laje, tá? Não só laje elevada, você tem laje de cobertura também, e que é cobertura impermeabilizada, e que empoçou a água ali, também tem que olhar. Então, essas lajes que se empoçaram, o muro que não teve a vazão adequada, isso daí, fazer então a limpeza de todos os ralos, barbacãs, no caso do muro, drenagem, tudo que der para fazer para deixar preparado para a próxima então. Além disso, marcar todos os locais de infiltração de forma gritante e que incomode mesmo para que seja resolvido, porque se for discreto, vai ficar. Vai acabar não resolvendo. Tem que estar incomodando para poder ajudar. Quando incomoda, a gente faz. E lembrando, sem paliativos. Porque o que é paliativo acaba se tornando eterno. Até a hora que causar um problema maior. Né? E aí vem o arrependimento de por que eu fui fazer isso e depois eu não arrumei. Exatamente. Né? E o resumo do maior e principal: em situação de maior risco, identificou a situação de maior risco, fissuras, rachaduras que apareceram de uma hora para outra, um muro que parece que está se deslocando, que não se vê nenhuma vazão dele, avise a Defesa Civil, explique muito bem o melhor que você puder, com o conhecimento que você tem, do que está acontecendo, o local que está acontecendo, para que ela possa atuar e ir aí te ajudar. E reforçar também que quando você tiver necessidade de chamar um engenheiro, deixar muito claro para todos os condôminos que o engenheiro vai ir analisar a situação, tanto o engenheiro quanto a Defesa Civil, e para dar uma posição real. Ele não vai para poder falar que está tudo bem, ele vai para falar o que está acontecendo. Se tiver tudo bem, ele vai te falar que está tudo bem, e se tiver que fazer alguma coisa, ele vai te falar que tem que fazer alguma coisa. Exatamente. E também reforçar aqui que o engenheiro profissional da área que vai poder te ajudar, ele tem um custo e ele vai te cobrar, e é lícito que ele faça isso. Se você considera que não é um caso extremo e vai chamar um engenheiro, tudo bem, mas você considere que tem esse custo. E se for um caso extremo, chama a Defesa Civil. Nesse caso não tem um custo, mas em alguma situação é bem provável que a Defesa Civil te fale: olha, por hora está tudo ok, mas tem os pontos A, B e C que você tem que verificar, contrate um engenheiro para poder olhar. O que a Defesa Civil está fazendo aí é te posicionando em qual é a sua situação e quanto tempo você tem para resolver isso. É como se fosse a triagem de uma emergência de hospital, né? Você passa pela enfermaria ali, pela triagem primeiro, para poder te direcionar se o seu caso é o emergencial, se o seu caso é intermediário, ou se você vai ficar ali esperando mais tempo, que era basicamente uma consulta te resolveria, só que você está ali na emergência. E muito cuidado com palpites, né? Isso de um engenheiro veio aqui dar uma olhadinha. Isso não é sério, isso não é profissional.
Busque realmente um profissional que possa te atender e que te gere confiança, porque você, como síndico, tem que transmitir essa confiança depois para os condôminos. É isso. Isso aí. Acho que hoje encerramos com essa informação. A gente espera que seja útil, que essas chuvas passem e que não aconteçam mais problemas, não é? Que as edificações resistam a ela, mas que principalmente as pessoas consigam estar seguras com relação a essa chuva. E que essa informação tenha sido útil aí para ajudar que muitos problemas não aconteçam, né? Ou que possam ser previstos com antecedência. Isso aí. Eu sou Tatiana Ribeiro. Sou Johnson Higuera. E esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão.